Slava Jesus Cristo. Então, vamos falar um pouco mais sobre a Quaresma. Ao completar o ciclo de 4 domingos preparatórios, aqueles que nós tínhamos falado anteriormente, então inicia-se a Grande Quaresma. O primeiro domingo da Quaresma é o domingo chamado de Ortodoxia, que é o triunfo da fé sobre a heresia de Iconoclasta. O que aconteceu nesse Iconoclasta? Existia uma época que os ícones, que são aquelas pinturas quebrados, foram queimados, foram condenados, né? Então esse é um domingo que a gente lembra isso. Somos convidados a levar um ícone para ser abençoado pelo sacerdote. Vê como as coisas são perdidas com o tempo. Eu não me lembro ter assistido essa missa, né? Mas deveríamos retomar esta prática. No segundo domingo da Quaresma é chamado o Evangelho do Evangelista Marcos. E somos convidados a orar um shlock, um kokosmikini, cordão de oração. Veja como a gente perdeu um pouco dos nossos costumes. Também nunca vi isso foi tirado da FASBAN, tá? Todas essas informações que a faculdade dos basilianos. Para ser abençoado. Usado durante a semana para rezarmos a oração de Jesus. A Igreja Ortodoxa lembra São Gregório de Palamas neste dia, figura que nós estamos vendo. Da Santa Páscoa, até chegar Páscoa, né? Temos a veneração da Santa Cruz. Nesse dia, o sacerdote proclama o Santo Evangelho segundo o evangelista Marcos. E somos convidados a adornar uma cruz e beijá-la toda manhã em sinal de reverência. Olha quanta coisa tem durante a Páscoa. Ou melhor, o período que antecede a Páscoa, a Quaresma. O quarto domingo da Quaresma. Nesse domingo é recordada a escada de João Climaco. Olha quantos nomes, se vocês quiserem pesquisar eles. Nesse dia é lido o Evangelho de acordo com o evangelista Marcos. E somos convidados a fazer o sinal da cruz e pedir a ajuda de São João cada vez que subimos alguma escada para que ele nos ajude a ganhar o paraíso. Não é escada assim, escada normal, não é ajudar a subir uma escada, tá? É ajudar a subir na escada da espiritualidade para a santidade. É nesse sentido. Esse é um ícone muito antigo que tem ali, pode ver que ele está um pouco já estragadinho, né? Então, um ícone muito antigo que foi pintado. No quinto domingo da Quaresma. Neste domingo é antes da Semana da Paixão. Recordamos Santa Maria do Egito. Nesse dia é proclamado o Santo Evangelho de Marcos. Somos convidados a pedir à Mãe de Deus para que tenhamos pensamentos puros. Essa Santa Maria do Egito também dá para nós pesquisarmos quem ela foi. Ela ficou um tempão no deserto e conseguiu sobreviver. É uma história muito bonita de uma senhora que, pelo que eu sei, ela era prostituta e se arrependeu e ficou muito tempo no deserto. E antes de morrer, ela conseguiu a consagração. Tá? Outra, digamos, celebração especial durante a Quaresma é a liturgia dos dons pré-santificados. Essa liturgia, ela é uma liturgia um pouco diferente, né? Geralmente ela é feita agora nas sextas-feiras santas. Por que ela tem esse nome? Porque uma das grandes tradições do rito oriental é chamada assim, né? Por que ela é chamada de dons pré-santificados? Porque os dons, as hóstias, já foram consagradas em uma celebração precedente, antes da missa. Como nas igrejas orientais, durante a Quaresma se celebra a Divina Liturgia somente aos sábados e domingos, então na Quinta-feira Santa, pois a mesma era concebida como uma celebração muito alegre e não condizia com o tempo de conversão e arrependimento. Então, essas melodias, as leituras, essas temáticas desse domingo dos dons, então, da liturgia dos dons pré-santificados, elas são um pouco mais diferentes, né? E são um alimento para um tempo de jejum e penitência. Então, as hóstias eram santificadas antes e utilizadas nessa liturgia. Por isso, esse nome de liturgia dos dons pré-santificados. Então, como já havia comentado, no nosso rito, a Quaresma começa na segunda-feira, não na quarta-feira de cinza.
Mas como nós estamos no Brasil, então a igreja em consenso entrou, então, por ter carnaval, então nós começamos junto com a igreja bizantina, mas o correto é naquela semana, na mesma semana, na segunda-feira. Então a igreja pede pelo menos que a gente se abstenha de carne, pelo menos na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. Mas os shows, festas e bailes que deixamos de lado nessa época, nesses 40 dias, né? Antes era 40 dias, ou toda sexta-feira. Claro que isso é as pessoas que definem também, né? Mas pelo menos na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa, que seja um dia especial, que seja um dia de oração, de introspecção, visitemos as igrejas, principalmente, né? Nesses dias temos que ir à igreja, né? Na quarta-feira de cinza nós não temos celebração, mas fazemos alguma oração em casa mesmo, não é? Então, não esqueçam dos dias de jejum nesse período. Parastás, ou sufrágio dos falecidos. Parastás é a oferenda de pães como lembrança aos falecidos. Nas sextas-feiras, temos também a tradição de lembrar dos entes falecidos com a celebração do Parastás, ofício dos mortos, onde os sacerdotes leem Pomianek, livretos onde as famílias anotam os nomes de todos os seus antepassados. As famílias levam à igreja pães como oferenda, alimento que simboliza a vida, lembrando que os falecidos continuam a viver após a morte. Essa tradição também tem quando uma pessoa falece, é levado o pão também na missa de sétimo dia. Eu, assim, aqui em Iracema eu já vi, mas lá eu vejo que as pessoas não levam, né? Era uma tradição que deveríamos resgatar também. Eu lembro que as pessoas faziam pão, né? E levavam, aí tinha essa oração do Parastás, e era naquela mesinha onde é a mesinha dos sacramentos, né? Colocavam em cima daquela mesinha, a família ficava lá na frente, ouvindo a oração, né? Participando da oração. Aí no final, um ela levava para casa, um ela dado para os padres e outro para as freiras. Então, levam esse alimento simbolizando a vida que essa pessoa ainda vive. Eu achava muito bonito, mas esse é uma coisa que eu acho muito essencial, assim, uma coisa bem diferente, né? Esse acolhimento, da família levando, digamos assim, um alento também para a família que perdeu este ente querido. Outro gesto que faz, assim, que lembra esse período de quaresma é os poklone ou prostrações. Faz-se na igreja em saudação ao Cristo sacramentado. Na quaresma, as prostrações se fazem ajoelhando-se, inclinando-se até o chão em sinal de humildade, arrependimento e penitência. Então, depois da missa, geralmente é feito estas prostrações. Vocês vão lembrar muito bem, as pessoas saem do banco e fazem essas prostrações. Isso é sempre na quaresma, ao final das celebrações, neste período. É feito os poklone. Em ucraniano é poklone, prostrações. É cantado também um canto específico e nós vamos ensaiá-lo. Eu vou passar também em vídeo para vocês, depois para vocês fazerem ensaiar em casa e aprender para cantar junto neste período. Como eu já estava comentando, então nessas prostrações que são os poklone, nós temos um cântico que é cantado enquanto a gente faz as prostrações. Elas são feitas 3 vezes. Então, é assim, eu vou ler primeiro e depois vou ler a tradução. Preterpivei, zanastraste, e sucrecreste, senoboge pomelunas. Sofrendo paixão por nós, Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de nós. Vou cantar para vocês. Preterpivei, zanastraste, sucrecreste, senoboge pomeloi, pomeloi,
Então, se vocês observarem, esse pomelo e pomelo a gente repete 3 vezes. E quando a gente começa a cantar esse pomelo, a gente vai se inclinando para a fronte nossa, ou encosta no chão, quase encosta no chão. A gente levanta no final, começa a cantar de novo, faz a prostração quando começa a cantar aquele pomelo e faz o sinal da cruz também. Quando você está descendo, você faz o sinal da cruz antes e começa a se inclinar. Tá? Então você começa a cantar, quando você começa a chegar a ser no bode, começa a fazer o sinal da cruz e fala pomelo, pomelo, e você vai se prostrando e nasce, tem que já estar no chão, você levanta então e faz a última prostração. Esse é uma característica muito das celebrações da quaresma, sempre nas celebrações são feitas ao final da celebração essas prostrações. Então, agora você já tem a tradução, já sabem, e nós precisamos ensaiar porque nós precisamos saber. Vocês estão no último ano e nós temos que decorar isso. E você estiver aqui na Páscoa, estiver em outro local, na Páscoa não, isso é cantado até a Sexta-feira Santa. Nas missas aqui ou na Sexta-feira Santa, às vezes não estejam aqui, participem das missas e ao final, espero que vocês já saibam. Eu vou encaminhar um áudio também, falando sobre tem um senhor e uma senhora cantando. Isso que eu percebi é da Ucrânia, tá? Consegui achar um para vocês treinar, tá? Ao final, aqueles também vão cantar, mas eu vou passar um vídeo no WhatsApp também. Então, espero que vocês ensaiem com seus pais também, os pais que não sabem, também, se puderem decorar. Não existe outro jeito, isso é decorar. Mas o cântico dele é muito bonito, mesmo que você não entenda. Tentem achar a beleza do som, beleza da música na tua, porque assim, nós ucranianos usamos um instrumento da voz. Nós não temos instrumentos, mas é que a missa não tem instrumentos musicais. O instrumento usado é o instrumento que Deus nos deu, que é a voz. Então é muito bonito. Você pode ver que ela tem um sentimento lá do coração, não vem? Essa que é uma coisa bem assim, que lá da alma que sai, né, esse cântico. Então, espero que vocês cantem com toda a devoção. Претерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй, помилуй, помилуй нас. Претерпівий за нас страсти. Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй.